Olá, prezado ouvinte, seja bem-vindo. O equilíbrio já está no ar, com o mesmo vigor de sempre. E cá estamos para analisarmos os principais temas que marcaram a semana e que continuam a dominar a atualidade. Vamos olhar para as eleições gerais de 2027. A Comissão Nacional Eleitoral, preparada para garantir transparência e evitar conflitos, já é conhecido o lema das eleições gerais que devem acontecer no próximo ano. Angolanas e angolanos, todos ao voto nas eleições gerais. Entretanto, a UNITA, através do seu porta-voz, Faustino Mumbica, considera que o contexto político das próximas eleições será de maior exigência, apelando à CNE ao respeito rigoroso da lei para se evitarem possíveis conflitos eleitorais. Um outro tema também em análise, MPLA em ebulição. João Lourenço, oficializado candidato, e Gino Carneiro denuncia irregularidades. Outro tema que também vai merecer a nossa apreciação, Benguela e o drama das cheias. Apoio aos sinistrados resolve ou minimiza a crise? Isabel dos Santos vence batalha judicial em Portugal. Reviravolta jurídica ou vitória momentânea? Estes e outros assuntos já a seguir. Os meus companheiros Albino Paquice, Mário Aragão e também Carlos Cabaça. Companheiros, boa noite. Bem-vindos. Boa noite, Assembele. Boa noite aos internautas, aos nossos telespectadores e todos aqueles que estão na técnica e contribuem para que este programa seja possível. Boa noite, Mário Aragão. Boa noite a si, Assembele. Boa noite aos nossos bons companheiros que nos assistem a nível nacional e internacional, aos meus bons amigos, Dr. Albino Paquice. Muito obrigado. Meu companheiro Carlos Cabaça, boa noite. Assembele, permita-me, antes de saudar o meu bom amigo Cabaça, trazer aqui já o meu ponto prévio desta semana. Quero olhar sobre aqueles que são os trabalhadores dos supermercados, perdão pela publicidade, supermercados Arrio. Aqui eu apelo à Inspeção Geral do Trabalho, que deve fazer uma inspeção nesses supermercados, porque há muita reivindicação. Assembele, só para imaginar, esses trabalhadores trabalham, perdão aqui mesmo a redundância, de forma precária, todos os dias em pé, sem alimentação, e há muita reivindicação. Portanto, eu apelo aqui ao Ministério do Trabalho, propriamente a Inspeção Geral do Trabalho, para fazer aqui um trabalho árduo, porque nós estamos a falar de cidadãos angolanos e que não podem ser escravizados no nosso país. Boa noite a si e muito obrigado. Muito bem, Dr. Carlos Cabaça, boa noite, bem-vindo, Boa noite, companheiro. Assembele, boa noite, colega de painel, a equipe técnica do programa e em especial, como sempre, a todos os que nos acompanham. Muito bem, vamos à nossa primeira temática. Já foi aprovada o lema para as eleições gerais de 2027. Angolanas e angolanos, todos ao voto. As eleições gerais de 2027. De acordo com o Comissário Nacional e porta-voz da CNE, Manuel Camati, o lema escolhido é um chamado para que todos com idade de voto possam dirigir-se às urnas no dia da votação e evitar as abstenções. Dr. Albino Paquice. Obrigado, Assembele, e saúdo novamente os angolanos e angolanas. E Assembele dizer, mesmo antes de ir ao tema, pedir um ponto prévio muito rápido, que nós perdemos duas figuras angolanas e perdemos uma figura moçambicana. Aqui foi Dom Zacarias Camoenho, que nos deixou aos seus 91 anos de idade e que deixa um legado de paz, de reconciliação e um trabalho muito grande na Civicop e também no próprio processo de reconciliação no nosso país. Prémio Sakharov. Prémio Sakharov, o único prémio Sakharov que nós temos na lusofonia. Portanto, sublinhar isto e aquilo que ele foi. E nós tivemos, portanto, nas suas exéquias na Igreja Sagrada Família, onde estavam todos e representantes também, portanto, do governo. E foi, naturalmente, uma despedida, portanto, boa, naturalmente, apesar de tudo. Temos também a perda do grande embaixador e um diplomata de proa e de peso, não é, que é o Dr. Manuel Augusto,
Manuel Augusto, que tem um percurso muito grande neste Já país. foi jornalista também. Já foi jornalista, e aqui mesmo é o ponto que eu queria tocar, Sassembele, porque eu vi duas publicações, uma do José Gama, que faz uma publicação em que ele está, Manuel Augusto está ao lado do agora presidente João Lourenço, enquanto comandante, tanto a dar instruções, ele como jornalista, e numa outra publicação feita pelo general Higino Carneiro, onde está Higino Carneiro, ele, Manuel Augusto e Nelson Mandela. Dizia eu aqui rapidamente, Assembleia, os nossos mais velhos têm história neste país. Não demos cabos da história. E as fotografias nos mostram o percurso que eles vão fazendo para atingirem os cargos que atingiram, e perdemos, de facto, um grande homem, um grande diplomata. Digo porque morre aos seus 68 anos de idade, tinha muito que fazer por este país, e tanto os militantes do MPLA como, naturalmente, aquelas pessoas ligadas à oposição falam dele como uma pessoa que merece muito respeito, porque é muito discreto. Última notícia de morte também, infelizmente, é a do bispo de Quelimane, portanto, o bispo Dom Osório, que faleceu, que foi assassinado, naturalmente. Na madrugada de ontem, Na madrugada de ontem, sábado, exatamente. Uma notícia muito triste, e aqui apelamos aos nossos irmãos de Moçambique, mas é aqui muito rápido mesmo. Moçambique deve ter, não sei se tem, deve ter esquadrões de morte. A Frelimo tem responsabilidade. A Frelimo, enquanto um partido que governa Moçambique há 50 anos, deve ter essa responsabilidade para não permitir que se matem em Moçambique de qualquer maneira. Lamentamos muito e rezamos pelo seu descanso eterno. A questão da CNE, o apelo que faz a CNE, o comunicado da CNE e a presença dos jornalistas na CNE pelos seus comunicados, eu entendi aqui, essa Assembleia, que a CNE, a Comissão Nacional Eleitoral, não faz campanha. Foi essa a perspectiva que eu entendi quando o Mumbica quando diz que é preciso que haja, efetivamente, da parte da CNE, o cumprimento da legislação, das regras eleitorais, para não parecer que a CNE está a fazer campanha. Essencialmente, penso eu que o Mumbica terá dito, e eu também, quando vi o lema, entendi que tem que haver, da parte da CNE, e aqui o apelo é meu, naturalmente também do Mumbica, de alguma forma, que é, a CNE tem que ser muito rigorosa para não permitir que as eleições de 2027 não sejam justas, livres, transparentes. Há uma expressão de que se fala, e eu trabalhei nas eleições de 2022, que é o apuramento que cria a transparência não tem existido nas nossas eleições. Que é o apuramento que cria a transparência. Para dizer, nós temos aqui essa percentagem, os votos foram estes, mas aqueles votos válidos, nulos e, portanto, e brancos. A CNE tem que ter esse tipo de responsabilidade para que o apelo que faz para que os angolanos todos votem, não é, se transforme na confiança da Comissão Nacional Eleitoral. Temos jovens que vão votar agora, muitos jovens, e há em Angola uma coisa da qual muitos não falam, que vale a pena fazer referência a essa Assembleia. Nós não temos apenas movimentos que vão concorrer, não temos apenas partidos que vão concorrer como partidos para as eleições, que são cerca de 14 partidos que vão concorrer agora, penso que são 14 ou mais, mas serão 14 até lá. Mas temos movimentos. E é muito interessante. Os movimentos sociais, exatamente, de pressão. Exatamente, Assemblea. Mas os movimentos sociais hoje não são apenas movimentos sociais, são movimentos sociais políticos. Hoje, na sociologia e na instituição, e nas instituições e mudanças sociais, o estudo são movimentos sociais políticos, que, não sendo partidos políticos, trazem um cariz de pressão a quem governa e que podem se juntar aos partidos políticos. Daí que seja necessário a CNE perceber que temos umas eleições muito renhidas em 2027 e tem que fazer bem o seu trabalho, essencialmente. Pronto. Entendo que é um lema bom, o lema é interessante e é bom porque convida, portanto, às eleições e faz com que os angolanos despertem. Há uma coisa com a qual eu vou terminar, porque eu estive em Benguela e vamos falar de Benguela. Há muita gente que diz, não falo de política, não me meto na política. E não é um apelo que estou a fazer essa Assembleia, mas quando você não tem casa, quando você dorme debaixo do mar, quando você tem 6 crianças, 3 das quais estão fora do sistema de ensino, quando você não bebe água pura, quando você não come bem, quando você está desempregado e você não fala de política, você não sabe o que está a fazer. Porque tudo isto que eu citei é um problema político. Não comer bem, dormir debaixo da árvore, não ter uma casa, estar desempregado, estar fora do sistema de ensino, não ter boa saúde, é um problema político. Por quê? Porque o dinheiro é público, é utilizado por quem governa e é ele que tem que dar condições às pessoas. Então, não falar de política, aqui refiro-me a mim, a minha família e aos pobres que nos ouvem. Quando o pobre não fala de político,
de política. Quando o pobre não fala de política, o rico que está na política aproveita-se do pobre e permanece ele e os seus filhos na política. De modo que nós vemos muitas pessoas que nós conhecemos e alguns estão nas redes sociais, os filhos estão em colégios que custam 3 milhões de kwanzas por mês. Portanto, não falar de política não é bom. O apelo é que 2027 vamos todos votar e nós, naturalmente, mesmo não sendo políticos, vamos aderir a essa nota da CNE e vamos mobilizar todos para votar e votar em consciência. Passo a palavra. Muito bem. Mário Aragão, angolanas e angolanos, todos ao voto nas eleições gerais, portanto, de 2027. A UNITA considera que o contexto das próximas eleições gerais será de maior exigência, apelando, por isso, a CNE a respeitar a lei para evitar possíveis conflitos. Sim, Sassambel, primeiro permita-me aqui parabenizar a CNE pelo lema que traz, é um lema muito sugestivo, atual e atuante, sendo que é importante aqui, como dizia o doutor Paqui, se mobilizar o povo angolano, principalmente aqueles que têm idade eleitoral. Estamos a falar dos jovens que ainda esse ano poderão comemorar os seus 18 anos, que já é uma idade eleitoral. Mas eu compreendo também a preocupação do porta-voz da UNITA, que é uma preocupação já antiga, uma preocupação desde 92. A UNITA, desde todos os processos eleitorais, procura justificar o seu erro de não chegar ao poder. Não é legítima a preocupação da UNITA? É legítima. O porta-voz tem legitimidade de trazer esta preocupação. Mas o que eu entendo é de que a UNITA deve fazer o seu trabalho enquanto partido político e os outros partidos políticos, como o MPLA, os partidos grandes como o MPLA, também devem fazer o seu trabalho, mas nós temos a CNE que é o regulador, que deve também fazer o seu trabalho. Eu tenho dito que na CNE há comissários eleitorais. E os comissários eleitorais são aqueles comissários com que os partidos políticos têm assento parlamentar. E a UNITA é um dos partidos políticos com assento parlamentar que também tem comissário na CNE. Portanto, o que nós aqui apelamos é que, de facto, nós tenhamos um processo eleitoral com lisura, transparência daqueles processos que nós sempre tivemos a apreciar. A CNE é uma instituição idónea, é uma instituição que, de facto, tem estado a fazer o seu papel, embora nós ouvimos algumas vozes de alguns cidadãos, de alguns políticos, de que há aqui uma espécie de favoritismo da CNE face ao partido político MPLA. Não é isso que acontece. O que acontece é que a CNE apura os resultados saídos do processo eleitoral. E facilmente não se aceita os resultados apurados pela CNE, pelos partidos políticos na oposição, porque estão na oposição. Eu tenho dito que estar na oposição não é não aceitar os resultados eleitorais. É aceitar os resultados eleitorais e de em conta aquilo que foi o processo. Agora, estar na oposição, querer criticar só por criticar, porque também quero chegar ao poder, eu penso que não é isso. E a política não deve ser, vai já falar, estou para aqui. A política não deve ser essa. Agora, eu compreendo de que no processo eleitoral de 2022 houve muita abstenção. Abstenção, nós também devemos compreender que a abstenção também é um ato democrático. O cidadão é livre de ir votar ou não. Agora, nós queremos que todos vão ao voto para que nós possamos escolher aquele partido que está em condições de governar Angola. Porque Angola, nós queremos uma Angola que chega ao desenvolvimento sustentável. Nós queremos uma Angola que elimina ou erradica a fome. Nós queremos uma Angola que tenhamos as crianças todas no ensino. Nós queremos uma Angola que não tenha dificuldade de água, de energia. Nós queremos uma Angola que se interligue entre as províncias, estou a falar em termos de estrada. Portanto, é isso que os partidos grandes, como o Partido do MPLA, têm estado a fazer. Portanto, eu penso que o lema é sugestivo. Esperemos nós que não é a CNE que deve mobilizar a comunidade, mas somos nós, enquanto políticos, que devemos mobilizar os nossos militantes, as nossas famílias, os nossos vizinhos, para que no dia indicado e no mês próprio nós possamos todos ir a voto. Doutor Paqui, se Mas pediu a minha antes. nota é muito rápida. Antes de passarmos ao doutor Cabaça. Muito rápida, mas aqui é a favor do Cabaça, que é. Cabaça não, do Mário Aragão, que é. Na verdade, o que tem havido também, muitos partidos reclamam o resultado das eleições
e não estou a generalizar, mas depois não têm representante das mesas eleitorais, não têm, isso também não têm. Não têm tido essa capacidade de ter. Os fiscais, não é? Não tem os fiscais, é preciso dizer isso, por um lado, que é muito importante. E os partidos recebem verba suficiente para terem esses fiscais nas mesas de voto, e muitos deles nem sequer dão alimentação, porque nós sabemos disso, e aliás sabemos muito debate que há sobre a alimentação que se deve dar, mas há uma coisa muito interessante. Ouça, Sembele, que é, nós vamos ter eleições em 2027. Eu não via hoje, até agora, não vi, penso que com exceção do partido para já servir Angola, que está a formar pessoas que vão ficar nas mesas. Podem ser 3, 4 mil, mas se um partido tem 2 milhões de militantes, por exemplo, como a UNITA, tem que formar a partir de agora. Para que efetivamente, mesmo no Lumbanganda, ou então em Benguela, no município mais recôndito, haja um representante de mesa, não é? Essa é a grande questão, e aqui estou de acordo com aquilo que diz o Mário, porque o MPLA nesta matéria tem em todo o sítio, inclusive onde pode ter, tem. Não, permita-me só. Não, desculpa, não é para provocar. Não é para provocar. Mas posso? Não, sim, pode. Muito obrigado. Eu penso que o Topaquice, quando fala que o Para Já está a formar os seus militantes, e isso é bom quando formam os militantes, o partido MPLA não espera de eleições para formar militantes. O partido MPLA começa a formar os seus militantes para presidentes de mesa de voto depois dos resultados eleitorais. Isso quer dizer que em 2022, depois dos resultados eleitorais de 2022, nós começamos a formar os nossos próximos militantes para as mesas de voto. Aliás, o MPLA é o único partido político que está nas comunidades, que está nas comunas e nos bairros. Dr. Carlos Cabaça, a sua opinião em relação a esta grande festa da democracia, as eleições gerais do próximo ano? Primeiro, duas notas para rebater o que o Dr. Aragão disse. Os partidos políticos na oposição não devem pura e simplesmente aceitar os resultados eleitorais para agradar o partido MPLA. Se houver um processo com lisura e transparência, claramente os partidos devem respeitar os resultados. Agora, um processo com batota, dificilmente os partidos ou os cidadãos vão respeitar. Mas aqui a história já nos acostumou, Sassembel, com palavras bonitas, slogan bonito, mas a prática é feia, né? O facto da CNE trazer uma expressão bonita como o mote, o lema das eleições de 2027 não quer significar que teremos eleições livres, justas e transparentes. A ideia é evitar-se um número exagerado de abstenções, não é? Pelo menos é o que ficou espelhado. Sim, é bem provável que teremos maior número de abstenção, tal como ocorreu em 2022, por conta de tudo aquilo que está a ser desenhado em sede tanto desse pleito eleitoral que se avizinha. O cidadão não tem muita credibilidade ao nível da CNE, isso é público. Confiar muito na CNE é como que aceitar fazer bolo com farelo, né? A CNE não oferece a lisura e a transparência que se impõe, daí o ceticismo, quer por parte dos cidadãos, assim como os partidos políticos na oposição. Há aqui uma nota que eu concordo com o Dr. Paquice e o Dr. Aragão. Os partidos políticos não podem só receber dinheiro e não fazerem bem o seu papel. Repara que nós temos partidos políticos que ninguém conhece a sua sede, ninguém conhece alguma unidade desses partidos. Estamos a falar do partido da senhora Bela Malaquias, né? Estamos a falar do partido da FNLA, do PRS, quase que não tem estrutura alguma. Onde é que vai esse dinheiro? Não podemos aceitar que cidadãos constituam partidos políticos, embora tenham essa legitimidade, mas só para tirar o dinheiro do Estado, o dinheiro do bolso dos cidadãos. No limite não se vê absolutamente o que é que esses partidos fazem para a sociedade. Por outro lado, nós temos de alterar o modelo tanto desenhado pela CNE, já se tem estado a discutir que na CNE não devem estar lá os partidos políticos, tem de ser feito com a sociedade, tanto civil como pessoas. Defende uma nova configuração. Sim, defende uma nova configuração, porque o país não é da UNITA, não é do MPLA, o país é de todos os angolanos. Portanto, os políticos não devem decidir tudo, por isso é que o país não dá certo. Tanto ao nível da Assembleia Nacional estão lá os políticos, ao nível do Executivo
estão lá os políticos. Nas academias também estão os políticos, nos tribunais estão os políticos. Como é que o país anda? E por esta altura, só mesmo a título de permita-me incremento só dar- à nossa primeira temática, há discussão entre os parlamentares em relação à composição, portanto, das comissões municipais. Já não há consenso. Sim, E durante os debates no Parlamento ouvimos várias reações, tanto do MPLA, assim como também do maior partido na oposição, a UNITA. Não, eu entendo, e vale o que vale o meu entendimento, de que tanto na CNE não devia estar nenhum partido político. Nenhum. Porque as eleições não pertencem aos partidos políticos, pertencem aos cidadãos que, com alguma inteligência, com muito sacrifício, deslocam-se para votar e escolher tanto o partido que vai sustentar o governo. O que não é certo é que as nossas eleições não sejam livres, justas, transparentes e muito menos democráticas, né? As nossas eleições, em minha opinião, nunca foram livres, justas, transparentes e muito menos democráticas. Muito E bem. o Dr. Agão pediu a palavra. Um minuto, meu caro, Sim, por sim. favor. O meu amigo Carlos Cabaça até é dos melhores advogados que temos na nossa praça nos últimos anos, mas me parece que está com vontade de atirar-se contra o Poder Judicial, um poder na qual o meu amigo também faz parte. Eu entendo de que muitas pessoas, muitos juízes que estão nos tribunais, antes de chegar até os tribunais, têm carreira política. Mas o meu amigo Cabaça sabe de que os juízes, quando assumem essa função, devem categoricamente despir-se de político ou entregar mesmo o cartão de militante. Portanto, esta ideia de que os políticos estão nos tribunais, então não deve soar. Não deve soar. O que estão nos tribunais são juízes e são esses juízes que julgam os processos que eles recebem. Não, mas aqui- Só uma nota, Não, peço aqui desculpa, o Cabeça tem Dr. razão. Paquis. O Cabeça, sim, se faz favor. O Cabeça quer dizer, não sei, mas diga. Sim. Só para ajudar aqui, a Pronto, da eu Constituição. continuo com a minha posição que os políticos estão dentro dos tribunais. Por quê? Quando o Presidente da República é que nomeia os juízes dos tribunais superiores, o Presidente está a fazer um trabalho político. Não, mas o Mas o Cabaça- presidente Cabaça- não- Posso terminar, não, por Cabaça, favor? Posso não, terminar? não, Posso tá- terminar? não, tá a Quando desvirtuar. tens, desculpe Não, só, tá a deixa só desvirtuar. terminar, por favor. Meu Deixa- amigo, deixa Vamos só só terminar. permitir que Deixa o só Dr. Cabasso terminar. termine para, Sim, sim. para Deixa-me melhor só entender. desvirtuar Sim. para depois enquadrares no teu pensamento. Sim, sim. Quando o indivíduo é, por exemplo, o governador de uma província ou administrador, ele é uma figura política. De repente é juiz. Isto é uma confusão que existe entre o poder judicial e o poder político. Há casos Daí que- concretos Há da vários nossa casos, realidade. vários casos. Alguém O que- doutor Aragão conhece vários casos. Nós temos, enquanto país, de aprender a separar as coisas. Uma coisa é política, a outra coisa é religião, a outra sociedade civil, a outra poder judicial. Do contrário, o país não avança. O país está completamente amarrado pelo MPLA, como eu tenho estado a dizer. Para tudo tem de ter algum cartão de militante, para tudo tem de ter algum link, como hoje se chama. Isso está completamente errado. Daí que eu entendo que, tal como está desenhado o pacote eleitoral, não teremos eleições livres, justas e e transparentes. muito menos São legítimas transparentes. estas Do contrário, preocupações da UNITA? Sim, são manifestadas legítimas. pelo seu da Mas, porta-voz. mas eu não sei se... Não, permita-me Sim, só. sim, então, faz permita-me favor. só. Que eu precisava de fazer uma intervenção É raro, uma ali intervenção neste também ponto. aqui Sim. na Constituição, e o meu amigo Cabaça é a Bíblia dele e conhece muito bem a Constituição. O artigo 180, número 2 da nossa Constituição, dá essa legitimidade ao Presidente da República de nomear os juízes presidentes. Mas Também, essa. mas Deixa-me só terminar. agora Deixa-me só dê-me só terminar. uma nota, É dê-me só só para uma ajudar o nota. Não, não, telespectador. dê-me só Deixa-me uma só nota. Sim, mas terminar. Não vai ajudar. não fugindo Não da vai temática. ajudar. Não Não fugindo vai da ajudar o temática. telespectador. Eu só estou a trazer a Ninguém- norma só um constitucional. bocadinho. O meu amigo conhece Ninguém isso. está a dizer que o presidente não tem legitimidade de nomear Deixa-me o só juiz. terminar. Só um bocadinho, deixa só terminar. Aliás, até uma questão legal, não é? Exatamente. Uma coisa é ter legitimidade com conforto ou consagração constitucional. A outra coisa é a alteração do modelo constitucional para permitir que haja efetivamente a separação de poderes. Do contrário, Dr. Aragão, nós não temos, do ponto de vista formal, tanto há separação de poderes, mas do ponto de vista prático, não temos separação de poderes. O Presidente da República manda tudo e mais alguma coisa. Daí que há toda uma necessidade de se alterar
à Constituição, né? Por essa altura não, mas talvez pós-processo Não, eu eleitoral... Bom, vamos ouvir. Não, Sim, sim, vou já passar do topo aqui. Por favor. Eu compreendo a vontade do Dr. Cabaça e provavelmente seja legítima, mas eu entendo de que temos que olhar a Constituição da República de Angola. Sim, E sim. o Presidente da República, João Lourenço, tem estado a respeitar o artigo 180 da nossa CRA. Os juízes presidentes que o Presidente da República nomeia vêm mediante um concurso curricular que é dirigido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Portanto, eu não vejo aqui nenhuma intervenção. Mas deixa-me só terminar. Então temos que revogar a Constituição. Sim, está errado. Temos que Mas é uma proposta que está a ser... revogar a Mas a Constituição. questão não está no É uma presidente. proposta. Tá, mas a Só um questão não está bocadinho, no Eu estou a presidente. olhar na Está Constituição. Só um bocadinho, ninguém está Eu tenho dizendo. dito. Calma, só um Calma, bocadinho, doutor doutor Cabaça. Sem fugirmos à Não temática estamos a central, fugir. ok? Eu tenho dito. Sim. O que não está escrito não deve ser Tá interpretado. bem, não. Basta quem interpretar algo que não está Só um escrito. bocadinho, só um Ué. bocadinho. Aqui ninguém está a dizer que o problema está com o presidente João Lourenço. A questão não é essa, porque o presidente João Lourenço já encontrou a Constituição. Já. E a grande verdade é que pode ser qualquer um outro partido político a governar Angola com a Constituição tal como está, não vai funcionar. Porque o presidente não deve ter poderes absolutos. Até Deus distribui poderes. Deus distribui poder. Como é que um cidadão é que manda tudo? Não funciona, não dá certo. Esse é o grande problema. Nós temos, desculpa só, Mário, deixa Muito deixa bem. só terminar. Vamos por favor. deixa só só, terminar, Dr. Cabaça ainda não como é a terminou, última ok? Terminei. Não, Sim, sim. Mas quando se toca no presidente, muito barulho, para quê? É normal, o presidente é um cidadão, tal como eu sou, como eu, doutor Paquice, doutor Aragão. E, aliás, o artigo 23 da Constituição estabelece que todos nós somos iguais perante a Constituição e a lei. A diferença é que ele é presidente, temos de lhe respeitar nesta qualidade, e é nosso mais velho, mas isso não quer significar que nós não devamos criticar o presidente. Então, quando se fala do presidente, quer dizer, podemos falar do ministro, governador, não há ruído, mas quando é do presidente, ninguém pode falar. O presidente da República, para terminar mesmo, tem muitos poderes que a Constituição atribuiu. Daí que entendemos que pós-processo eleitoral, temos de discutir o modelo constitucional do nosso país para permitir com que o presidente não tenha tantos poderes e que seja fiscalizado também por via da Assembleia Nacional. Muito bem. Dr. Paquice solicitava um ponto. Não, mas isto é mesmo rápido. Por favor. Assembleia, porque... Mas isso é vai ao encontro da abordagem feita pelo Dr. Cabaça. Se nos termos do artigo número 3, a soberania una e indivisível pertence ao povo. Se a soberania una e indivisível pertence ao povo, as eleições são do povo e não são dos partidos políticos. Exatamente. É tão simples quanto isso. Vai ver o modelo de Portugal. Portugal tem representantes dos partidos políticos quando há eleições. E a própria comissão de eleições funciona periodicamente sem ligações partidárias. Tão simples quanto isso. O erro aqui está, e nós temos feito esse debate inclusive com a UNITA, que é, o erro está em a UNITA aceitar o modelo que existe. Está a ver essa Assembleia? O modelo que existe. Porque se um dos grandes partidos da oposição, que é a UNITA, aceita o modelo que existe, legitima o que o MPLA quer. E isto faz com que, efetivamente, as eleições sejam realizadas pelos partidos políticos e são os partidos que vão dizer nós ganhamos. Não! É o povo que diz, dos votos que nós vimos que o povo votou, o poder pertence a este partido. Exatamente. Isso é constitucional, está aqui. Artigo número 3, artigo 3º, a linha número 1, a soberania. E agora, vamos no preâmbulo, é rápido. Aqui a culpa não é do presidente, Cabaça. Claro. O preâmbulo da Constituição diz, nós, o povo de Angola, através dos nossos legítimos representantes, deputados da nação, livremente eleitos nas São os legisladores. assim mesmo. A culpa está nos grandes intelectuais. Os nomes deles também estão aqui na Constituição. Sim. Nunca leste. Não, onde ele é o amigo do Dr. Cabaça, é advogado, né? Os nomes dos líderes representantes, eles é que criaram o problema. O problema é constitucional. Agora, vamos fazer uma coisa. É rápido para terminar. De facto, neste país, podemos dizer que há gente que manda. Mas o único que manda é o presidente O Lourenço. presidente. Deus, Porque isto não vai Muito bem. Vamos avançar. Eu entendo. Vamos avançar. Sim. Eu entendo de frente. Eu entendo de que o presidente tem as suas competências e cada órgão também tem as suas competências. Os tribunais têm as suas competências. A Assembleia Não, Nacional uma tem a coisa sua é competência, outra coisa é mandar. Mas, Muito mas, bem. uma coisa Estamos já competência, com... só uma nota rápida, doutor Aragão. Repara, doutor Você sabe, Aragão. você até Repara, sabe disso. doutor Aragão. Não, não é nada, verdade. Doutor Não Aragão. deturpa isto. Meus caros, um Doutor Aragão, minuto. repare. Qual é a lógica que nós temos de ter uma Constituição que o presidente nomeia o
Procurador-Geral da República, nomeia os juízes dos tribunais superiores em sede daquilo que foi o resultado do concurso. Ou seja, quem saiu em segundo lugar pode ser nomeado como líder de um tribunal superior, depende da vontade do presidente. Então, Ele tem um poder discricionário. Exatamente, o presidente, do ponto de vista constitucional, tem poder excessivo e isso coloca a jeito o próprio presidente. Por isso é que o cidadão, um buraco na estrada, diz logo o João Lourenço está a trabalhar mal. Por quê? Porque a Constituição, tanto coloca o presidente a jeito. Em 2028 temos de abrir um grande debate para retirar os poderes. Uma possível revisão. É a sua sugestão. Próximo Muito bem. presidente, exatamente. Portanto, angolanas e angolanos, todos ao voto nas eleições gerais de 2027. Este é o lema que vai nortear esta grande festa da democracia no próximo ano. Avançamos para a nossa segunda temática. O presidente João Lourenço, portanto, o presidente do MPLA, foi oficializado como candidato à liderança do seu partido, mas o processo está longe de ser consensual. Higino Carneiro apresentou um conjunto de reclamações denunciando alegadas irregularidades, excessos de burocracia e um suposto clima de intimidação contra os seus apoiantes. O Birro Político reagiu através do porta-voz do partido, Esteves Hilário, afirmando que o general da reforma desconhece os instrumentos legais do MPLA. Agora começo por si, Dr. Carlos Cabaça. Concorda que o MPLA está em ebulição, como muitos afirmam? Sim, o MPLA dá uma demonstração clara de que não vale a pena confiarmos muito nesse partido. Por quê? Se olharmos para o processo histórico de Higino Carneiro, vamos perceber que o Higino Carneiro não é juvenis em matéria política e muito menos juvenis ao nível do métier MPLA. Higino Carneiro é uma figura robusta, uma figura de proa, no limite até podemos dizer que é um guru da política nacional e do MPLA, tanto em particular. Repare, se entre Higino Carneiro e presidente João Lourenço, presidente aqui na qualidade de presidente do MPLA, cria essa crispação desnecessária, quer significar que um outro cidadão que não faz parte do MPLA, tanto colocando-se contra o MPLA, coloca-se a jeito e em grande risco, porque nós estamos a falar de filhos do mesmo partido que hoje estão tanto praticamente de costas viradas. Não é bom para o nosso processo democrático, por um lado, porque o MPLA é o partido que governa há 50 anos, por outro lado, tanto o MPLA, eu tenho estado a dizer que o MPLA tem estrutura de um Estado, né, do ponto de vista tanto de organização, e não do ponto de vista de partido que sustenta o governo, porque ali é uma desgraça. Portanto, Higino Carneiro reclama com razão, tanto deu entrada de algum expediente com razão, porque está-se a atropelar com bulldoze do Estatuto e os regulamentos eleitorais do MPLA. Atenção, nós temos aqui um exemplo que devia nos levar a uma viagem reflexiva profunda daquilo que aconteceu com o presidente José Eduardo dos Santos. O presidente João Lourenço tem de perceber que mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. A grande verdade é que há um nicho de cidadãos, podemos até chamá-los de bajuladores, esse é o termo que mais se enquadra, que vão tanto atropelando os estatutos do MPLA com bulldoze para agradar o líder que já está praticamente no fim da sua missão. Imaginemos que amanhã Higino Carneiro venha a ser presidente do MPLA. Qual será o posicionamento dessas pessoas que estão a atropelar o estatuto? Mais do que isso, o comunicado do porta-voz da subcomissão de comunicação, que é do Dr. Esteves Hilário, portanto, é um comunicado triste. É um comunicado triste, um comunicado que atenta contra a inteligência de Higino Carneiro e não é bom para o partido MPLA. Eu em particular, não gostava de ver o MPLA dividido, porque isso não engrandece... Mas há este risco na sua O ótica? MPLA está dividido, não há risco, o MPLA está dividido.
no MPLA é um bocado quando há alguém a querer competir com o líder em vigência, parece que esse indivíduo tem a doença de lepra, né? Ninguém pode encostar sob pena de transmitir tanto aquela doença. No fundo, é um mau sinal para a democracia. O MPLA não está a dar tanto bons sinais ao nosso processo democrático. Acha que o presidente João Lourenço vai concorrer sozinho? Ainda é muito cedo para dizer isso, porque Gino Carneiro vem com muita força também, né? Acha que ainda tem alguns trunfos? Não, tem trunfos. Eu já disse aqui, eleições limpinhas, com uma camisa branca, entre o presidente João Lourenço e Gino Carneiro vence, né? Muitos estão a apoiar o presidente João Lourenço, tanto de viva voz, porque ainda não passou a candidatura de Gino Carneiro. Então logo passa, eu acho que Gino Carneiro vence. Dr. Albino Paquice, como é que vê estas reações de erro político, reações de Gino Carneiro em relação a esta festa da democracia interna do MPLA, que deve acontecer, portanto, este seu congresso em dezembro próximo? Não, isso não é festa. Você não pode chamar um congresso que começa com atropelos. Mas o porta-voz do MPLA está a chamar, portanto, todo o processo como uma festa da democracia interna. Não, você não pode chamar um congresso de 70 anos de um partido que começa com atropelos aos estatutos todos e a tudo o resto como uma festa. A nossa Constituição, no artigo 7º, é muito clara, 17, é muito clara. Diz assim, isso é muito rápido, Assembleia, é muito rápido mesmo, que é: os partidos políticos, no quadro da presente Constituição, devem cumprir tudo aquilo que são estatutos, são, portanto, de caráter e âmbito nacional, uma série de coisas. Depois diz, os partidos políticos devem salvaguardar a liberdade dos próprios cidadãos, em resumo aquilo que diz o artigo, e respeitar os estatutos, artigo 17 da nossa Constituição. O que o MPLA está a fazer é um total atropelo aos estatutos do partido, ao regulamento eleitoral, o que... Mas consegue elencar o artigo do estatuto e do regulamento que está a ser atropelado? Não, elenca o artigo, né? Nós ouvimos a ler a Constituição, mas está a falar dos estatutos do nosso partido e do regulamento eleitoral, mas não está a trazer os artigos. Doutor Paquice não é jurista para fazer enquadramento jurídico. Não estou a pedir. Não, permita-me só, porque é cidadão, todo cidadão tem domínio da Constituição. Eu não disse o contrário. Agora, enquadramento jurídico não corre. Eu não estou a pedir o Dr. Paquice a fazer enquadramento jurídico. O Dr. Paquice começou na sua abordagem a dizer que há atropelo dos estatutos. E eu estou a convidá-lo a trazer então faça, o artigo. Tá bem. Não, eu não vou fazer porque não fui eu que disse. Eu não vou trazer porque não fui eu que disse. Eu estou a convidar um amigo Dr. Paquice para trazer o artigo do nosso estatuto e do regulamento eleitoral. Já poderá reagir. Porque falar sobre o salário, eu acho que não estamos a fazer política. Só um ponto de ordem. Aqui quem deve explicar bem o estatuto e o regulamento do MPLA é o Dr. Aragão, porque é militante. E vai já chegar e por que é que eu digo isso? Eu tinha de explicar aqui publicamente se aquilo que fizeste na marcha, se foi ou não apoio à candidatura do líder. E tem de explicar porque violaste o estatuto do MPLA. Isso é que tem de explicar. Agora, não tens de cobrar o Dr. Paquice para fazer aqui enquadramento jurídico. Se o meu amigo me der um minuto, eu vou lhe explicar. Agora, se o meu amigo me der um minuto, agora, eu vou lhe explicar de aguardar. o que é que eu fui fazer na marcha. Tá bom. E se amanhã o meu partido político mais de marcha, me convocar para ir marchar, eu vou marchar. Vai Eu sou ficar político, cansado eu sou político e mereço obediência de estruturas superiores do meu partido. Tá bem. Sobre marcha... a marcha, vais ficar cansado, Doutor Cabaça, muito com bem. fome, com lábios secos. Não há problema. Não há problema. Eu vou cumprir as tarefas do meu partido político. Doutor Aragão, um minuto. Doutor Paquice, pode concluir, por favor? Eu vi com muita tranquilidade hoje e desde já os nossos internautas, vi com muita calma. Não vou permitir que o ruído estrague o que eu quero dizer hoje. Hoje vi com muita calma. Não sei se está a perceber a minha tranquilidade. Também estamos a perceber. Vim de Benguela, águas geladas, está tudo tranquilo. Portanto, vi com muita calma. Pode prosseguir. Há atropelos terríveis aos estatutos do partido MPLA e eu tenho sentido que, e aqui cito o jornalista Carlos Alberto, que foi meu estudante na Metodista, que escreve artigos muito bonitos e que faz um
um artigo agora sobre a questão do sábado, antes de entrarmos mesmo na questão própria, que eu tenho sentido, não é vergonha, é alguma repulsa ao que nós vemos na comunicação social relativamente aos pronunciamentos feitos pelo mais velho Job Capapinha e feitos por Esteves Hilário. Não se podia permitir, num país sério, com comunicação social séria, num partido sério, como o MPLA, que o Esteves Hilário chamasse, por exemplo, mais velho Higino Carneiro de incompetente. Não se pode permitir. Esteves Hilário não tem 50 anos. O Esteves não tem 50 anos. E eu disse numa outra rádio e no meio de comunicação social, poupem o Esteves Hilário. Poupem-no. Ou a ele próprio, poupe-se. Porque, como disse bem o Cabaça, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. João Lourenço não será presidente do MPLA em 2035. Porque sujar a imagem de um jovem, professor universitário, que até sabe ler, ele próprio a ler os Esteves, está a gaguejar, o Esteves não é gago, ele sabe ler. Só que há uma disfunção entre aquilo que ele está a ler e aquilo que a mente lhe diz. E não vou permitir... Está a fazer referência ao último comunicado. Ao último comunicado. Ou seja, o que está de facto a ver no MPLA são os atropelos aos estatutos e aos regulamentos. É uma coisa interessante. Na verdade, o que dizem agora, o que o mais velho Job Capapinha disse no dia 4, foi que foi aceito o candidato João Lourenço, que em maio, num domingo, apresentou 11 mil assinaturas, das quais 10 mil foram aceitas e outras não foram aceitas. Como é que recolheu, em 2 semanas recolheu 10 mil e a gente não sabe. Por um lado. Por outro lado, na minha visão, parece, e aqui vou citando o Carlos Alberto, que essa visão não é minha, mas estou a citar o Carlos Alberto, que diz assim, quer-se manter Gil Martins a conduzir a campanha do presidente João Lourenço para não dar razão a quem fez vazar a vergonha que apareceu nas redes sociais. Mas me parece que é muito mais prejudicial, porque um partido político, cito o Carlos Alberto, também se conduz com ética. A ética também a política também tem ética. E manter alguém que, efetivamente, seguia uma campanha e era o diretor de uma campanha de alguém que está maculadamente do ponto de vista ético, não é bom. Por outro lado, para terminar, Higino Carneiro, na minha visão, João de Almeida e, portanto, o engenheiro António Venâncio podem impugnar o Congresso do MPLA. Ou seja, já vou te passar a palavra, porque depois você passa ao Mário, porque o Mário não me interromper. Quem de facto está a conduzir essa subcomissão está a fazer uma coisa, está a legitimar alguém, independentemente de ouvir as reclamações dos outros candidatos. Mas atenção, o presidente João Lourenço, não há seriedade. Das mais de 11 mil subscrições apresentadas, 10.960 subscrições foram validadas. Também foram validadas. Por uma razão simples. Num momento presente, ouça Assembleia, serão validadas e terão que ser validadas. Por quê? Porque o presidente João Lourenço conduz a máquina. Ele conduz a máquina. Nós temos deixado um conselho, já há coisa de 3 semanas deixamos aqui um conselho. João Lourenço ganha essas eleições. Não tem problema, ele vai ganhar no Congresso. Só que não atropelem os estatutos. Porque atropelar os estatutos e o regulamento do partido vai fazer com que Higino Carneiro e outros militantes possam impugnar o Congresso e em 2029 possa acontecer o que aconteceu com a UNITA no Congresso repetido. Isso pode ser possível. E aí Higino Carneiro pode vir com outra roupagem. Nós estamos a aconselhar aqueles que estão no MPLA. Vocês não precisam de passar vergonha. Então o MPLA, que é um partido que tem mais de 4 milhões de militantes, do ponto de vista democrático, não devia ser melhor que a UNITA. Verifica tu, e os angolanos têm visão nessa matéria. Veja como é que correu o Congresso da UNITA. Veja como é que a UNITA recolheu assinaturas, os candidatos, aqueles que estão da parte de Higino Carneiro, António Venâncio e José de Almeida, estão com dificuldade de recolher assinaturas. Por que razão? Estamos a dizer assim. Cumpram os vossos estatutos para que possam ter um Congresso em dezembro como deve ser. Agora, nós também temos a nossa fonte que nos diz. O objetivo é fazer com que Higino Carneiro nem sequer vá ao Congresso como candidato. A nossa fonte diz isso. É uma fonte segura. Agora, quer dizer, não permitir que ele vá como candidato ao Congresso do MPLA, quando ele tem esse desejo, é atropelar os estatutos. E ele terá legitimidade, para terminar, para impugnar esse Congresso. E aqui cito o Cabaça. No MPLA tem muita gente falsa.
O MPLA tem muita gente falsa. Enquanto alguém é chefe, lhe bajulam 99,9%. Se amanhã João Lourenço dizer que já não quer mais e Gino Carneiro sobe, todo mundo volta. Por amor de Deus, haja coragem. E para terminar, é um apelo que eu faço. Poupem o Esteves Hilário. Poupem o Esteves Hilário. Se fosse dito esse comunicado por Rui Falcão ou o próprio Job Capapinha, era outra coisa. Não pode o Esteves Hilário chamar de incompetente o general e Gino Carneiro. Ele é o porta-voz do partido. Nem ele fica bem. Doutor Mário passa a palavra, Aragão, passa a palavra. O MPLA vive ou não vive já um clima de festa, com a renovação, portanto, dos mandatos ao nível das assembleias, os capos e tudo mais? Sassamelo, ouvir o doutor Paquice, às vezes, parece estar numa festa em que o DJ toca várias músicas ao mesmo tempo, né? O doutor Paquice falava... Qual é a festa? Chama-se mix. Qual é a festa onde DJ Nunca ouviste falar de mix? Os senhores estão mesmo arrepiados quando se fala do MPLA. Isso é mix. Nunca ouviste falar de mix. Não, isso é bom. Quando os senhores ficam arrepiados. Mas o doutor Paquice deveria ter hombridade também, porque falava muito na sua abordagem de incumprimento no regulamento e nos estatutos. O doutor Paquice não consegue dizer o artigo que está a ser incumprido. Mas ele estava olhando numa perspectiva de constatação. Permitam. Dr. Paquice não consegue dizer em que artigo nos estatutos e no regulamento o MPLA está aí contramão. Isso para dizer o quê? Para dizer que é mesmo só ditames. O MPLA é daqueles partidos grande e humilde que consegue viver na diversificação e na pluralidade política. Nós não estamos contra o general Gino Carneiro, aliás, é militante do MPLA e tem uma estrada longa no nosso partido. Aliás, nós estamos com o general Gino Carneiro. As suas reclamações não fazem sentido? Qualquer pré-candidato que entenda que está a ser ferido A ou B tem legitimidade de recorrer. E o general Gino Carneiro tem essa legitimidade. Agora, nós também devemos apelar que não basta querer ficar na vontade, porque o general Gino Carneiro e os outros pré-candidatos ainda não apresentaram oficialmente as suas candidaturas. O único candidato agora é o presidente atual, João Lourenço, que apresentou a sua candidatura, que apresentou os documentos reitores saídos no regulamento eleitoral e que foi validado pela subcomissão. Portanto, o que nós devemos apelar é que, em vez de trazermos aqui informações à asta pública, vamos pedir que esses pré-candidatos apresentem as suas candidaturas. O general Gino Carneiro tem que apresentar, o professor Carlos tem que apresentar, o engenheiro Venâncio tem de apresentar a candidatura. Portanto, ficar no muro e depois dizer que há irregularidades e não apontar as normas da irregularidade, eu penso que não estamos a fazer política. Portanto, o MPLA não está dividido, Sassembelo. O MPLA é daqueles partidos que eu tenho dito que, e o Sassembelo é um bom jornalista, refinado e acabado, sabe de que se tu andares na rua à noite, tu vais ver vários cães em vários pontos. Mas se tu pisares na cauda de um único cão, todos eles vão à tua atrás. Isso para dizer o quê? Que o MPLA é um partido unido e nós vamos sair mais unidos no nosso Congresso. Tem que me deixar terminar. Também pedes um minuto. Não é, mas tem que me deixar terminar. Pedes um minuto. Trouxeste um exemplo que se enquadra mesmo com o teu partido. O exemplo dos cães, né? Pronto, era só para dar essa nota. Muito obrigado. Eu penso que... Mas se enquadra aqui. Não, ele é que trouxe esse mas eu preciso explicar. Porque as pessoas pensam que o MPLA, com a múltipla candidatura do general Gino Carneiro e outros, o MPLA esteja dividido. Não, o MPLA não está dividido. O MPLA é daqueles partidos que pensa povo, que pensa desenvolvimento. E nós temos... Não vou deixar os senhores falar. Os senhores têm que me deixar... E por favor, para terminar então... têm de me deixar falar. Para terminar e depois termos outras intervenções. A nossa festa começou nos CAPs. Vamos agora dar um pulo para os municípios e depois vamos dar também para as províncias. E vamos terminar com a festa do nosso presidente que nós vamos eleger. O que nós devemos pedir é que os pré-candidatos não ficam só pelas intenções, que apresentem candidatura e só depois de apresentar é que vêm as reivindicações. Agora, eu compreendo também aqui, concordo com o doutor Paquice, quando dizia que nós não podemos diabolizar os mais velhos. E aqui, eu penso que, Fábio, minha câmera é qual? O colega do doutor Cabaça, o doutor renomado advogado Carlos Feijó,
não pode brincar com o general Gino Carneiro. O Carlos Feijó, quando diz que se eu entro para as presidências, ganho por 1000 generais, Não, estava a o brincar. general Gino Carneiro. Ele estava a brincar, não. É uma Não, péssima estava a brincar, brincadeira. estava É a uma brincar. péssima Mas brincadeira. estava a brincar. Mas estava a brincar. Foi numa outra apresentação, não lembro que eu vou apresentar ela, não. O doutor tem que me deixar Feijó estava a falar, brincar. mas tem que me deixar Foi falar. na brincadeira, foi na Mas brincadeira. tem que me deixar falar. Sim, sim, sim. Se foi na brincadeira... Utilizou uma Não, ironia, né? mas se foi na brincadeira, é uma péssima brincadeira. Porque o general Gino Carneiro, de 1000, ganha o doutor Carlos Feijó. Ganha o doutor Carlos Feijó. Portanto, isso para dizer o quê? Vamos deixar com que a festa do nosso partido ocorra. Eu compreendo de que está a querer se fazer comparações com a UNITA. Não há comparações com a UNITA. O MPLA é o MPLA. O MPLA tem vocação de Estado. E a UNITA não. A UNITA é a UNITA. O MPLA é o MPLA. Bom, não E vamos nós abrir. É rápido, Permita-me só, é permita-me só. rápido. Não, é Não, rápido. Você já falou? Não, Não, hoje os senhores estão Não. a muito. Mas estás a dizer que Mas não. diga. Não, mas no fundo, por quê? O general apresentou, de facto, e disse que há irregularidades. E o seu advogado, o José Carlos Miguel, Sim. numa entrevista, que não deu entrevista, Sim. mas disse a uma rádio, portanto, que há irregularidades. Mas onde? Onde é que está? a Agora, não, regularidade? eu não tenho Aponta problemas. factos, Não, Mário, aponta não, factos. Mário. Mas Não o há, senhor não está a conseguir apontar não, só um os bocadinho. factos. Não há problemas que o general João Lourenço seja agora, portanto, reconhecido como alguém que tem potenciais para e que tenha, portanto, reunido toda a documentação. Isso não é o problema. O problema é aceitar que os outros candidatos recolham da mesma forma como ele recolheu. Mas não é o presidente. Existem. Doutor Só um Patrício, bocadinho, não, permita-me não. só. Ó, Mário, mas permita-me- Doutor Mário, um minuto só, mas por deixa eu favor. falar. Mas eu estou no Não, daqui a da pouco palavra. vai. Deixa eu falar. É Deixa só- eu falar, mas isso é mesmo rápido. Muitos mandatários do general Gino Carneiro estão a ser recusados onde devem recolher Na assinaturas. recolha das assinaturas. Assinaturas é tão simples. É assim. Nós já dissemos isso aqui várias vezes. O general João Lourenço vai ganhar as eleições neste Congresso, mas façam isso bem, porque senão vai ser impugnado. Custa alguma coisa ouvir o nosso conselho? Ok. A gente está a ter conselho de graça. Sassembele, primeiro é que o presidente Lourenço não intervém na recolha das assinaturas. Cada pré-candidato tem a legitimidade de ir aos municípios, de ir aos CAPs, de ir aos núcleos, recolher assinaturas. Não estão a ser orientados para recusar, Permita-me portanto, só, permita-me. um outro pré-candidato? Permita-me só. Cada militante do MPLA na base não está a ser orientado de que não deve ingressar a qualquer pré-candidato. Agora, se eu, Mário Aragão, subscrever a candidatura do presidente João Lourenço ou subscrever a candidatura do general Gino Carneiro, naturalmente fico limitado de voltar a subscrever a candidatura de um outro Outro pré-candidato. pré-candidato. Portanto, cada militante é livre de subscrever a candidatura. Se eu, Mário Aragão, não concordo com o Dr. Carlos de Almeida, não vou subscrever a sua candidatura. Se eu, Mário Aragão, não concordo com o engenheiro Venâncio, não vou subscrever. Não há aqui nenhuma orientação política expressa. Não. Aliás, eu sou militante da comunidade. Ainda não vi nenhum pré-candidato tirando o presidente João Lourenço. Doutor Carlos Chavassi. Tudo que o doutor Aragão está a dizer em favor do presidente João Lourenço é porque o presidente ainda está no poder. Eu não estou a dizer... Se o Não, permita-me presidente só, sai, permita-me se o só. presidente Permita-me só. pedisse silêncio, Permita-me só. tem de ouvir Eu não também. estou a dizer nada a favor do presidente João Lourenço. Eu estou a dizer aquilo que é certo. Aliás, bem. o partido MPLA precisa mais de mim do que eu o MPLA. Doutor Carlos Chavassi. É o seguinte, nós somos jovens, o doutor Aragão também é jovem. Temos muita estrada pela frente. Não podemos e nem devemos aplaudir os erros. O que está acontecendo no MPLA não é um bom sinal para a democracia interna do partido MPLA. O MPLA está dividido. A partir do momento que houve-se notícia que na zona de residência de Gino Carneiro e nos seus escritórios existem drones, né, para fiscalizar ou vigiar o que é que ele faz. Isso está errado, isso está completamente errado. A grande verdade aqui, socorrendo as palavras do Dr. Paquissa, a grande verdade é que se ao Higino Carneiro, e aliás chamar Higino Carneiro de incompetente, o Dr. Esteves Hilário esteve mal, Teve muito mal. Muito mal. E Muito mal. como jovem não deve ter Muito essa mal. postura. O poder passa, as nomeações são documentos, a todo instante vem exoneração, os homens passam e as instituições ficam. Então vai chamar um indivíduo que foi governador e foi ministro da administração do território, das obras Das obras públicas, públicas. foi governador do Primeiro Plano secretário em Cubano, várias províncias. governador de Luanda, primeiro secretário tanto do MPLA na província de Luanda, catapultou o MPLA a mais alto nível nas províncias em que passou, foi governador no Kwanza Sul. Esse indivíduo é incompetente, mas tudo isso porque para proteger tanto os lugares ou os cargos.
Não, nós somos jovens, temos de dizer os mais velhos que estão a andar mal. O que está acontecendo no MPLA, está-se a atropelar o estatuto com bulldoze, no completo. Agora, essa engenharia que se encontra, e ainda bem vamos falar sobre o processo da engenheira Isabel dos Santos lá mais para frente. Esse é o perigo da bajulação. O perigo da bajulação é esse, leva o chefe ao buraco. Muito bem. E temos aqui um bom exemplo, que é do processo da engenheira Isabel dos Santos. Não sei o que é que o doutor Aragão vai falar sobre esse processo. Vamos avançar. Vamos avançar, meus caros. Vamos a Benguela, né? O Governo Provincial de Benguela iniciou a entrega de materiais de construção às famílias afetadas pelas cheias do rio Cavaco. A medida é suficiente para devolver dignidade e esperança aos sinistrados? Ou trata-se apenas de uma solução temporária para um problema recorrente? Agora começo por si, Mário Aragão. Graças Sim. a Deus. Graças a Deus, porque eu acabaste. Não, é bonito. É bonito ouvir. Jesus está a Eu quero operar. ouvir o que vais dizer. Eis a Eu penso que o governo provincial de Benguela tem estado a mitigar o problema. Sabe-se a Assembleia que foi um problema que levou a Sua Excelência o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço a visitar a província de Benguela e fazer uma reunião de emergência para que possa acudir aquelas famílias. Eu compreendo de que na promessa que fez o governo angolano de construção das 700 mil casas, se mora numa Não, 700 casas. 700 casas E 20. e 720 casas, eu penso que está imbuído naquilo que são as tarefas fundamentais do Estado. Agora, eu compreendo também de que essa medida paliativa não deve parar só por aqui. Porque se houve uma promessa de construção de casas dignas, embora o governo provincial de Benguela, eu acredito também que esses materiais que foram doados a essas famílias é fruto daquilo que foram as atividades Está a de falar apoio. da lista, não é? Portanto, 100 blocos, 10 sacos de cimento, 5 vigas de madeira, segundo informações, e 5 chapas. Sim, falo disso porque aquilo, nós, a partir daqui de Luanda, fizemos vários apelos e houve vários apoios, e eu compreendo de que o governo provincial de Benguela está, então, a entregar esses apoios às famílias. Agora, compreendo também de que não deve parar por aqui, porque vai mitigar, mas não vai acabar. Estamos a falar de 10 sacos de cimento, algumas vincas de chapa, que, na minha perspectiva e visão, embora algo de que não vai trazer a solução imediata, mas devemos compreender de que é uma medida que vai acalmar as famílias. Sabes de que muitas delas estão a viver nas tendas, muitas estão a viver em casas de partido político, falo do partido do PL, Partido Liberal. Luís de Castro, que doou a sua sede da província, mas eu também compreendo de que o governo deve fazer mais. Porque estamos a falar de famílias, estamos a falar de crianças que estão a dormir a relento, estamos a falar de crianças que perderam os seus livros, estamos a falar de crianças que perderam as suas roupas. Portanto, eu penso de que essas casas não devem fazer com que o governo provincial local de Benguela cruze os braços. Mas sim, eu no programa passado já apelei novamente a Sua Excelência o Presidente Lourenço que voltasse a visitar esta província de Benguela para que possa imprimir mais celeridade naquilo que são os resultados. Albino Paquice esteve em Benguela. Que informações recolheu? Bem, estive em Benguela. Tive 3 dias em Benguela, naturalmente, final de semana passado, e o que senti foi muita tristeza da população, né? Por um lado, né? Por outro lado, senti desrespeito às populações. Com as chapas, aquelas chapas, as vigas, pois sem Blocos? sem blocos. Eu senti um desrespeito profundo às populações de Benguela. Mas o que me veio à alma foi, e aqui estou de acordo com o que diz o Mário, o presidente tem que voltar a Benguela, então tem que mandar um alto mandatário do Estado para voltar a Benguela e perceber como é que as populações estão. É verdade que a recuperação daqueles espaços não se faz em 3 meses, né? Não se faz em 3 meses. Levará pelo menos 6 meses para as pessoas estarem verdadeiramente assentadas, ou então encontrar-se um espaço para se construir as casas, para elas terem o mínimo possível. Mas o que senti foi um desrespeito às populações de Benguela. Essencialmente, tendo o presidente João Lourenço feito campanhas em 2017, 2021, 2022, campanhas em Benguela onde prometeu que devia melhorar as condições de vida daquelas populações.
Agora, é evidente, Sassembele, que Benguela tem sofrido também, e quando falamos essencialmente de residências, porque tem havido uma distração da parte da administração que não encontra espaços condignos para as pessoas poderem construir também, isso é verdade, né? Mas o apoio, e estava lá o Padre Celestino, estava lá o pastor pastor Vladimir, Do SICA, não é? foram essencialmente para fazer esse apoio. E eu, Sassembele, eu senti tristeza, né? Falei com 3 ou 4 pessoas, não é? Naturalmente que devíamos estar todos, a equipa devia estar em Benguela, né? Foi isso que nós acertamos, não conseguimos também. Mas eu senti que as populações precisam de ser escutadas e o que o padre, mas o pastor foram fazer é o apoio psicológico, né? Porque algumas pessoas é aquilo que tinham. E depois diziam, mas olha, nos deram agora 100, o que é que nós vamos fazer com 100 blocos? Eu tenho sentido, e aqui quando falo de falta de respeito, é que o governo tem que ser capaz de olhar para as pessoas e dizer, esses são seres humanos. E dizer quais são as necessidades que vocês têm. É verdade que a justificação dada é que os 100 blocos e as chapas e aqueles sacos de cimento são para as pessoas que têm casas parcialmente destruídas. Eu fiquei sem compreender, porque quando uma casa não tem aquela parede, mas esta está parcialmente destruída, eu não percebi o que é uma casa... Eu não percebi o que é uma casa parcialmente destruída. Quer dizer, porque uma senhora disse, doutor, a minha casa é esta. 2 paredes estão caídas, as do meio também estão mal. Doutor, estão a dizer que é parcialmente. Parcialmente quer dizer quê? Eu disse, parcialmente é um bocado. Né? Para você, com os 100 blocos, construir esse bocado. Mas depois vi, aqueles 100 blocos cabem para construir a parte frontal. E o resto, como é que fica? A minha pergunta é, existe uma comissão em Benguela que é de proteção civil. E eu não consegui falar com o comandante Ari, porque devia estar numa missão, mas liguei-lhe muito e não consegui falar. Mas, ouça, Sassembele, se nós temos uma comissão de proteção, é aqui onde entra, de facto, a visita dessa alta figura do Estado novamente a Benguela, mas como é que se fez o inventário das pessoas que foram sinistradas? Eu procurei isso, não encontrei uma resposta. Mas a minha pergunta é, como é que se fez um inventário dos sinistrados? Eu penso que os internautas me compreenderam, ou seja, a gente faz um inventário, está sinistrado, temos um caderno, o senhor, como é que chama? Fulano de tal, a sua esposa, fulano de tal. Quantas pessoas somos 5 filhos. Temos O que é 5 que filhos. perdeu? O que é que você perdeu? Então, onde a tua casa foi essa? O que é que você perdeu? Eu perdi isto, está bom. Fez o inventário. Eu perguntei, onde é que está o inventário dos sinistrados? Eu não vi inventário. Quando não há inventário, existem oportunistas. Exatamente. Essa é a grande Os questão. aproveitamentos. Exatamente. Isso vem de governos organizados. E o nosso não é? Só um minuto. Mas não terminei. Sim, para terminar. Isto vem de governos organizados. O nosso não é. Mas não vou culpar a superestrutura. É que de tanto dar esperança ao povo, esse povo também está acostumado à esperança. Como se o MPLA fosse uma espécie de igreja grande e diz amanhã vamos ficar melhor. O governo não promete. O governo realiza a promessa na igreja. A promessa na igreja, o governo realiza porque usa dinheiro público. Se quem usa dinheiro público não consegue, vem outro. Por isso é que em outros países, essas catástrofes e a má governação dão mudança do governo sem que isso seja golpe de Estado. Na sua ótica, qual seria a medida mais eficaz? Novamente, a administração social ir para Benguela, fazer-se o cadastro e ser naturalmente rigoroso dos sinistrados e perceber o que cada um perdeu e paulatinamente ir entregando às pessoas pelo menos as mínimas condições de vida. Não estão a comer bem, não estão a beber boa água, não estão a dormir bem. Ou seja, não há praticamente nada. Não há praticamente nada. Aquilo é desolador. Carlos, Pronto. é um frequentador de Benguela também? Sim, e sou. que informações recolheu? É muito triste. É muito triste. É muita falta de respeito. As Pouca vítimas, vergonha os sinistrados. aos sinistrados. Eu trouxe aqui, hoje estou a fazer aqui papel de André Ventura. Trouxe aqui, isso aqui. A câmera é essa, né? Essa aqui é 100 blocos, aqui 100 blocos, 5 folhas de chapa, as vigas e 5 sacos de cimento. Cidadão vive aqui. Resultou nesta sim, moradia? Aqui. Doutora, Sim. É casa de banho. Não. eu vou dar para o doutor Aragão para levar no teu partido e discutirem esse papel aqui. Essa aqui é a casa de... Deixa só terminar, só um bocadinho. Deixa só terminar. Fotografia. Só um bocadinho. Assim mesmo, tá bom?
assim nós não podemos criticar. Um país produtor de petróleo, isso é mesmo casa... E está aqui dois Dê-me só um sem minuto. vergonha aqui a fazer a entrega dessa casa. Cabaça, dê-me só Isso um aqui, minuto. desculpa só, isso aqui nem é casota dos cães dos nossos dirigentes. Meus senhores, tem que ter juízo. Mas são reais. Não, esses- não, reais. Sacembelo. São reais essas Não é, imagens. não é, Não, não é agitar o programa, não é agitar o deixa programa, não é não, agitar não, o programa. não, Deixa permita-me Graça só. Campo disse uma Não, coisa. permita-me só. O Graça Bom, Campos bom, está bom, falando, deixa cá. não, Permita-me Tá bem, só, tá bem. permita-me só. Vamos organizar. Nós Graça estamos... Campos, Não, Graça não, Campos, espera aí, não, espera aí, Nós meus estamos amigos. num Alto, programa- alto aí, Nós amigos. estamos amigos. num programa Eu estou sério. no meu minuto. Doutor H, um Este minuto. programa Um é minuto, equilíbrio. doutor H. Não, Vamos Está aqui a sobre- haver um eu estou desequilíbrio. no meu Um minuto. Eu estou a pedir Tá bem. um ponto de ordem. Tá bem, Eu doutor estou H. a pedir um ponto de ordem. Eu estava a fazer uma Eu estou questão a ao doutor pedir- Cabaça eu estou a para pedir- certificar se as imagens são Eu reais. estou a pedir um ponto de ordem. Deixa O Cabaça deu-me uma fotografia, estou a pedir um ponto de ordem. terminar? Tá bem, Não, tá dê-me bem, um tá ponto bem. de Vamos ordem. conceder, vamos Depois vai conceder. ter o Sim, teu sim, ponto dê-me de ponto de ordem. ordem, Deixa sim. terminar, depois tu terás Sim. o teu ponto 2. Isso fica Sim, aqui. senhor. Fica aqui, depois vai levar. Não tá? põe em cima, não põe em cima do saco. Não, fica põe em aqui, cima do calma. saco. Senhor, Bom. Ainda bem que tem que ser. Não põe em cima do saco. Ó, Tem que ser ó, em cima do ó, saco. Bom, meus Não, amigos, faça vamos isso. organizar. Ok. Ouça a Assembleia. Faça isso. Ouça a Assembleia. Isso aqui é casota para dormir um cidadão. Mas quem construiu a casa? Não percebi. Quem construiu? Está aqui, não está aqui o fardamento eles a entregar as casas. Está aqui. Isso aqui, nem os cães dos nossos dirigentes. Deixa terminar, Agão. Não vais conseguir porque eu vou continuar mesmo. Não vais conseguir porque eu estou tem a de ser pedir. respeitado. Não, eu estou a tem de se pedir um respeitar ponto de ordem. os cidadãos. Isso não se faz, meus senhores. Tem de se respeitar mesmo os cidadãos. Imagina só, vamos É muito mandar difícil, o eu sei. governador ou o administrador e passar só mesmo uma noite aqui. Isso é muito pesado, é muito pesado isto. Isto é Não muito dá, nós não podemos, não. podemos fazer dos outros como pesado. se de animais selvagens tratasse. Então você vai querer defender isso aqui, você vai defender o que é o doutor Aragão? Eu não estou a defender. Muito Aqui bem. assim você vai defender. Doutor Cabasso, vamos. Aqui até a pessoa Não, nem consegue... mas o senhor falou de mim, mas posso falar? Já vais falar, Mas deixa posso eu só falar? terminar com todo o respeito. Sim, faz favor. Eu que tenho quase 2 metros, eu aqui nem consigo dormir. Não, mas não dormes bem. Mas Passou a verdade, altura, mas é né? verdade, não, mas assim, Permita-me Sabe o que é só, que tem de permita-me. fazer com essas casotas? Não, permita-me Peguem só. essas casotas aqui, esse modelo, levem até lá no Cacoaco e coloquem os pintainhos aqui na casota. Isso é o que tem Não, que fazer. permita-me só. Vamos só permitir o doutor. Agora toma, O podes, meu podes amigo, não, aqui, o senhor podes ofereceu levar. mesmo. Sim. O senhor ofereceu mesmo, vou ficar com ele e naturalmente vamos discutir em sede de partido político e obrigado pela crítica. Sim. Quem reconhece, Deve ser humilde, isso não isso é quer bom. dizer que Isso é bom, senhor. não deve melhorar. Mas é preciso Não, dizer. até dota Não, mas é porque preciso dizer. reconheceste Não, que permita-me tá só. aqui, Permite. tá, Não, isso é bom, permite. sim. Permite. Não, Mário, Não, permita-me Mário, só. não, estás para Nós Mário. estamos num Isso é programa. muito- Nós não, estamos Mário. num programa. Isso é Isso é só, eu equilíbrio. estou até emocionado. Eu estou a ver que Isso é os muito senhores bom. estão Tá bom, meus desequilibrados. amigos, tá bom, tá bom. Isso é muito bom. Ok, Isso é muito bom. ok. Isso é um Nós bom não sinal. estamos aqui a dizer que o que está-se a fazer, o que o doutor Cabaça aqui Apresentou-nos apresentou ao agora. telespectador, é que deve ser feito. Não. O que eu disse na minha primeira intervenção, e acredito que o Cabaça, enquanto bom jurista e refinado e acabado, percebeu de que são ofertas paliativas e que o governo orientou a construção de 720 casas. E essas casas devem ser construídas para a dignidade da pessoa humana, até está na nossa Constituição da República de Angola. Nenhum Estado democrático de direito como o Estado angolano e que o partido político suporta a MPLA vai deixar com que as famílias estejam a Deus dará. Mas Portanto, tá o que nós deixar, tá permitamos, aqui, o senhor tá já aqui, falou, senhor, tá deixar, o vai senhor deixar falou, como? o senhor Tá falou, bem, não mas isso seja não é comício, isso alérgico, não é comício, não é não desviação seja vida de alérgico em pessoas. ouvir. Ok. Ô, doutor Aragão, Ok. Já terminou, sabe o acabar. quê? Vamos Deixa-me ainda só dar uma terminar. volta em Benguela os dois. Eu Vamos conheço passar Benguela uma e noite o aqui senhor nessa sabe, casota, se o você senhor aguenta. sabe, o Você senhor vai ficar sabe, toda a noite a o senhor transpirar, sabe, senhor. o senhor sabe que eu vou para Benguela Você se constantemente. for Ótimo, dormir ótimo. nessa Tá bom. casota Não, sabe aqui, bem. Meus amigos, você Não, vai eu não ficar toda a terminei. noite a Eu não transpirar. terminei. Eu não terminei. O Cabaça está a me interromper. O Cabaça está alérgico à verdade. Sim, Eu não porque estou só a isso dói, ou tens coração do lado direito. Então como é que Mas mete um posso cidadão falar? a viver aqui? Mas posso falar? Doutor Aragão, vamos concluir? Mas posso falar? Sim, sim. Fala, mas fala a verdade. Não vais falar. Hoje Mas vou, posso hoje vou falar? mesmo te interromper porque isso aqui é falta de respeito. Isso é Bom, brincadeira. Isso é brincar. Já Mas vou posso terminar. falar? Isto é brincar com a dignidade da pessoa humana, em especial de angolanos que vivem num país com petróleo. Isso é brincadeira, isso é falta de respeito. Muito bem. Posso terminar, está Por favor, rapidamente. Sim, eu penso que o Cabaça está alérgico à verdade. Eu disse na minha primeira intervenção e volto a dizer, são trabalhos paliativos.
E esses trabalhos paliativos foi fruto daquilo que a província de Benguela e outras províncias foram doando aos sinistrados. Nós não estamos aqui a bater palma com esta casa, porque até isto nem pode ser considerada casa. Isto não é casa. O que nós estamos aqui a dizer é que o trabalho paliativo não pode substituir aquilo que é responsabilidade do Estado, que é da construção das casas dessas famílias. Quando o Dr. Paquice diz que não teve em contacto com aquilo que foi o cadastro, ou o inventário, Sim, inventário, não consegui. se assim nós chamamos. Mas existe, pode existir. Eu penso que existe. Sim, Porque se os existe. sinistrados foram recolhidos e atendidos numa única zona, é porque houve um cadastro onde o governo provincial de Benguela, vou já terminar, onde o governo provincial de Benguela cadastrou o número de famílias que foram sinistrados. Agora, eu compreendo consigo, e estou consigo aqui, que esse cadastramento deve ser publicado. Ok. Nós temos que conhecer quantas famílias. Para quê? Porque Para nós não termos Benguela, os zangos. Sim, exatamente. Eu concordo Claro, consigo. claro. Mas que haja, eu acredito que haja. Mas aí não, só cabeça um bocadinho. Mas aí se houve cadastramento, então se houve de facto um cadastramento e o governo está a dar isso, é muito pior. Seria muito mais fácil, sabes o quê, Tomar? Eu acho que era muito mais fácil encontrar um espaço, não é? E conversar com a empresa que constrói tudo neste país. E um espaço largo, onde muito rapidamente se põe um quintal, naturalmente, né? Com casas pequeninas para acolher as famílias, do que dar essas chapas e permitir. Mas, Sassembel, depois o que fica às vezes, e aqui o Graça Câmara tem muita razão, é um mais velho como aquele senhor que apareceu na televisão a dizer que estamos a minimizar o trabalho da população. Como é que se pode permitir que alguém que tem mais de 60 anos diga aquela barbaridade? Ou seja, e o Graça Campos diz uma coisa que eu não vou dizer aqui no programa Equilíbrio, que é muito pesado, mas em alguns casos há pessoas que colaboram com o governo do MPLA que perderam a noção do juízo. Perderam a noção do juízo, não têm sensibilidade. E alguém que não tem sensibilidade não é digno de governar. De modos que... E aqui o Graça diz isso. O Graça diz receber com chapada. Não se pode receber com chapadas mais velho. Mas eu acho que deve se receber com indignação. Ou seja, alguém que goza comigo na minha casa, na minha condição, que tenho filhos mortos, vem me ajudar com chapinhas e não me ouve e tem condições públicas, este não merece o meu respeito. A expressão é não merece o meu respeito. E o povo de Benguela ganha lição com isto. E você também é de Benguela, não estou aqui a fazer nenhuma propaganda. Mas o povo de Benguela ganha lição com isso. É preciso exigir mais os nossos governantes para de alguma forma poderem fazer melhor e tratarem melhor o povo. Que aquilo que eu vi em Benguela, dá dó. Muito bem. Dó, não vale a pena. Doutor Cabaça pedia mais alguns segundos Não, para terminar. pedia a mesma intervenção do Presidente da República, no sentido de se responsabilizar essas histórias, porque isso aqui entristece a qualquer angolano. Isso entristece. Muito bem. Porque, desculpe só, Sassembel, nós temos um país rico em recursos naturais. Temos petróleo, diamante, temos ouro, é um país completamente endividado. E o resultado é esse. Assim ninguém critica. Assim mesmo está bom. E esses sem vergonha ainda colocam a senhora ali para fazer fotografia, aí na televisão vai para filmar, a pessoa receber 100 blocos, vai à televisão e tudo. 5 sacos de cimento, 5 folhas de chapa. E aquilo não é viga, é madeira. É madeira para colocar assim sobre a porta ou sobre a janela. Peço desculpa, senhores. Ganhem vergonha e ganhem juízo. E a beleza de tudo isso, Sassembel, é que todos nós um dia vamos lá embaixo, todos nós vamos morrer. Então não adianta tratarem assim o cidadão. Eu não sei, e aliás, como temos mesmo dia Benguela, se calhar convido aqui em sede pública o Dr. Aragão, vamos ainda os 2 ou os 3, passar uma noite aqui nessa casota e depois vamos ver o resultado. O meu amigo Cabaça, vou já terminar essa assembleia. Vamos avançar. Vou já terminar essa assembleia. Avançar. O meu amigo Cabaça não precisa me convidar para ir para Benguela, sabe de que a província de Benguela é uma das províncias que mormente sim, eu mas esteja você lá. dorme no ar-condicionado, vamos dormir aí. Permita-me só. Eu conheço você a dorme província no ar-condicionado, de Benguela. vamos ali, vamos dormir ali. Ninguém aqui está a defender que
essa é das melhores casas que o nem governo, melhor, que o governo permita. Não diga melhor, não diga melhor. Mas eu estou no uso da minha palavra. Não uso O senhor adjetivo. está alérgico por quê? Não uso adjetivo. Mas eu estou no Não uso da minha palavra. Mas não uso adjetivo. Ouça, Não topa usa, aqui. não usa. Ouça, não seja alérgico Não também. Tens de Vamos saber avançar, ouvir, meus tens de amigos, saber vamos ouvir. avançar, Agora, não é? o que nós pedimos Isso é é que adjetivo, ok, mas não as medidas paliativas não devem parar por aqui. E que essa medida não deve ser a conclusiva. O governo deve garantir as habitações que prometeu ao povo de Benguela. Ok. Isabel dos Santos, a empresária angolana, vence o caso EFASEC em Portugal, ficando provado que não usou fundos públicos. A empresária angolana saiu vencedora num processo judicial em Portugal relacionado com a aquisição da EFASEC, após o Tribunal da Relação de Lisboa concluir que não existe prova de fraude. Dr. Carlos Cabaça, do ponto de vista jurídico, o que é que isto significa? É só uma vitória de Isabel dos Santos ou abre-se outras batalhas judiciais? Pronto, aqui fica um pouquinho difícil fazer a análise jurídica de um processo que ocorreu Em Portugal, em Portugal, fora né? da nossa... Uma questão de humildade fica difícil. Aliás, nós não tivemos acesso aos autos. Mas aqui, enquanto cidadão, eu diria não uma vitória de Isabel dos Santos, mas uma vitória do país. E por que uma vitória do país? Porque a EFASEC, 60% ou 65%, se tanto, é detida pela engenheira Isabel dos Santos, que é angolana, né? E nós, Angola, corríamos o risco de perder a EFASEC para os portugueses. Essa é que deve ser a grande leitura. Gosta-se ou não da engenheira Isabel dos Santos, mas a minha leitura é essa. Agora, aqui uma lição de que a pressa é inimiga da perfeição. Quando começou-se os processos contra a engenheira Isabel dos Santos, muitos bajuladores já fizeram papel na TPA, na TV Zimbo, de juízes, já condenaram a senhora em asta pública, e o tempo veio dizer que afinal a história não era aquela que nos vinham contar publicamente. É uma vitória para Angola, é uma vitória para a engenheira Isabel dos Santos, e já ficou claro aqui que o combate contra a corrupção, tanto liderado pelo presidente João Lourenço, falhou no completo. Falhou porque começou-se a combater a corrupção sem uma estratégia. A estratégia veio depois, né? A Estratégia Nacional de Combate contra a Corrupção, por um lado. Por outro lado, também era impensável o presidente João Lourenço ter sucesso no combate contra a corrupção, porque a corrupção é prima como irmã do MPLA. A corrupção nasceu, tanto em grande medida, no MPLA. E é por isso que o presidente João Lourenço tinha dito num ato político de que nem que os primeiros a tombar fossem os membros aqui presentes. E ele esteve a ser aplaudido pelos corruptos. Por isso é que o combate contra a corrupção não funcionou. Agora, a lição que se deve tirar disso é termos muita cautela quando se vai fazer acusações para as pessoas. O processo de engenheira Isabel dos Santos está em Lisboa, mas isso por si só limpa no completo a imagem da engenheira Isabel dos Santos, no que a Europa diz respeito, e depois vai redundar em África. Ou seja, qualquer que for o processo aberto aqui em Angola contra a engenheira Isabel dos Santos, os outros players internacionais já não levarão tanto com muita seriedade, tal como foi num passado recente. São sinais de que ela pode voltar ao nosso país? Ela pode voltar, não. Ela deve e tem de voltar para o nosso país. Por quê? Nós não podemos estar a apoiar as ideias dos líderes quando elas são erradas. Por que a engenheira Isabel dos Santos tem de voltar? A engenheira Isabel dos Santos, até antes da sua saída, detinha 42% da mão de obra jovem do país nas suas empresas. Por mais que tivesse cometido algum delito econômico, o desejável seria chamar a engenheira Isabel dos Santos, conversar e acertar o que é que eventualmente tinha de devolver o Estado e continuar. Se calhar não aceitou, com o seu Se trabalho. calhar. Não, isso é conversa, Sassembé. O poder não é vitalício, o poder passa. E daqui a bocado, o poder do presidente João Lourenço vai passar também. Os que estão a defender o presidente João Lourenço hoje de coisas erradas,
amanhã serão os mesmos a vir dizer que o presidente era teimoso, que o presidente não ouvia, que é assim a falsidade dos políticos. No fundo, o que estamos aqui a dizer, parabéns à engenheira Isabel dos Santos, que volte para Angola, que venha investir, porque nós, os jovens, precisamos de mais investimento e a engenheira Isabel dos Santos, quer queiramos, quer não, portanto, é peça-chave no desenvolvimento do nosso país. Repara que, e para terminar, nós hoje usamos telemóvel, nós hoje temos televisão com alguma qualidade, nós temos até muitos músicos que, por conta dos filhos do presidente José Eduardo dos Santos, conseguiram fazer as suas vidas. Muitos jovens que estavam perdidos naquele projeto do Coriondu, né, foram catapultados, conseguiram equilibrar as suas vidas. Não podemos combater as pessoas porque hoje já não têm poder, porque o poder é mesmo temporário. Parabéns à engenheira Isabel dos Santos, parabéns a Angola, e ainda o presidente João Lourenço tem tempo de chamar essas pessoas e conversar e ultrapassarem essa crispação Essas completamente desnecessária. No final do dia somos todos irmãos, filhos da mesma pátria, e o presidente está no final. É bom que chame as pessoas para sair também bem. Mas fala sempre, o presidente está no final, parece que está feliz, é? Com a saída do presidente João Lourenço. Sim, estou feliz. Estou feliz com a saída do presidente João Lourenço do poder enquanto presidente da República, porque a governação do presidente João Lourenço falhou. E enquanto cidadão estou feliz. Agora, não desejo que aconteça algo de errado ao presidente pós-poder, né? Ele tem de estar com a vida tranquila. Gostemos ou não dele, mas temos de respeitar, é o presidente e ainda para mais é nosso mais velho. Mas se 2027 fosse já amanhã, eu ficaria muito feliz, porque a governação não redundou na felicidade das pessoas. E aqui não é só culpa do presidente João Lourenço, é o presidente e os seus auxiliares. Eu não consigo ser falso. Né? Okay. Doutor Albino Paquice, em comunicado de imprensa, portanto, a empresária Isabel dos Santos escreveu: hoje a verdade vem finalmente ao de cima. Depois de anos de acusações e especulações, fica demonstrado que sempre atuei com integridade, transparência e sentido de responsabilidade. Vai aqui um tom de alguma felicidade, obviamente. Sassembele, sim, eu acho que felicidade e tristeza ao mesmo tempo, porque a vida da pessoa fica parada, né? Fica devassada, né? A vida da pessoa fica como que estagnada por conta desses processos, que não só são processos judiciais, mas como são processos políticos. E o presidente João Lourenço, quando entra em 2017, por conta dos bajuladores, não é? E estavam na televisão, na rádio, como se fossem os caninos à espera. O senhor também estava na televisão. Eu estava na televisão, então, mas eu defendi a Isabel. O senhor também estava na televisão, também pode ser eu defendi a Isabel. Doutor Paquice, só uma nota. Faz favor. Eu e o doutor Paquice nunca fomos bajuladores. Por isso é que fomos corridos. Sabe como é bajulador? Continua em todo quanto é televisão. Assim mesmo, quando sair daqui, vai noutra televisão. E desculpa, deixa só terminar. Sim. Vocês estão a empurrar o líder no buraco. Porque o líder não tem de ser elogiado toda hora, até os erros. E depois dá no que está a dar agora. O líder fez uma entrevista na altura em Portugal, e é público, sobre esses processos da engenheira Isabel dos Santos. E hoje veio ser completamente desconstruído com a verdade judicial. Não, o líder quando fez os pronunciamentos, vou já passá-lo. O líder quando fez os pronunciamentos sobre a engenheira Isabel dos Santos foi muito bem claro em dizer: assunto Isabel dos Santos está em tribunal. E só os tribunais é que vão trazer... Perdão, permita-me só. Está gravado. Pode revisitar. Tá bom. Pode revisitar. Meus amigos. Só os tribunais é que podem trazer uma decisão. E hoje o tribunal trouxe a decisão. Agora, eu compreendo também o doutor Paquice quando fala dos bajuladores que estavam... Mas ainda não terminou o argumento. Vou já deixar de falar. Que estavam na televisão. Eu penso que não é esta a ideia que nós devemos trazer aqui no Equilíbrio. Cada cidadão que vai à televisão, que fala aquilo que pensa, nós devemos o respeitar. Agora,
eu de facto sou militante do MPLA. Isso para tranquilizar o cabaça. Ninguém me correu em nenhuma televisão. Eu vou em qualquer televisão sempre que me convidarem. E eu vou enquanto Só vais político. porque é bajulador. Eu vou enquanto Porque político. se não fosse Aliás, bajulador, não irias. o senhor sempre Bom, disse bom, meus isso. amigos, Eu mesmo não vamos em televisão, fugir. eu mesmo em Ótimo. televisão, Ótimo. mas já terminar. Eu- Eu mesmo, mas já eu terminar. convido- Eu para mesmo dizer. Tá em bem. televisão faço a minha crítica. Ótimo, ótimo. Posso. Bem, na Prosseguindo verdade, então eu sempre- com esta não, eu reação sempre- de Isabel dos Eu Santos. sempre defendi a engenheira Isabel dos Santos, porque, e aliás, disse várias vezes mesmo aqui no Equilíbrio, o primeiro tapete rolante que eu andei cá em Angola foi ela que pôs. Quem quiser que me desminta. Vamos lá ver, tapete rolante em Angola, ela que pôs primeiro. Onde é que é? Onde é que foi? Foi ali no coisa, aonde? No Chiame, Belas. no No Chiame. Não é Bela foi no Shopping. Chiame, sim. No Bela Shopping. Tapete rolante mesmo em Angola, foi ela que pôs. Vamos lá perguntar, está lá documentado. Ele próprio também, Não, ele sabe ele disso, primeiro andou o tapete naquilo, rolante, foi ele agora. que andou, Tá foi bem, a Isabel dos ok. Santos que A Isabel dos meteu, Santos, mas quando estava o aqui, telefone ao ITEL. dele, a Isabel que fez Exatamente. isso. Quando estava a aqui, engenheira Isabel só quem para- comprou. Bom, meus Não amigos, comprou, vamos, mas é que vamos fez- ao processo, vamos ao processo. Ok, por favor. Funcionava bem a Unitel, funcionava bem, funcionava uma série de coisas, tudo funcionava bem. Quanto ao processo, entendia-se que, disse o presidente João Lourenço, está aqui, cada um de nós tem. Quem tem saldo telefônico ou dados, tem. Nós aqui temos internet, não há problemas. Por isso que estamos à vontade Senta, em responde e diz anunciar assim, os telemóveis. diz assim, na constituição de certas empresas, a FASEC é uma delas, houve dinheiro público que passava para a FASEC, mas depois ia para empresas privadas e alguns e algumas ficavam com esse dinheiro. Alguns e algumas. Isso aqui é preciso depurar. Mas ficou provado que, na verdade, na constituição da FASEC não havia dinheiro público vindo de Angola. Engenheiro Isabel, com os seus advogados e com as suas empresas, conseguiu empréstimos para constituir a FASEC. Hoje, os advogados do BCP e Novo Banco, que era o Banco BES, estão de facto a ver onde é que foi buscar este dinheiro para construir a FASEC. Daí que vem-se desmentir os bajuladores em serviço em Angola, que diziam que ela tirou o dinheiro de Angola para construir a FASEC. Aqui um problema grave, e aqui estou com cabaça. Esta luta contra a corrupção é muito boa. É muito boa a luta contra a corrupção, mas é um problema quando se politiza a justiça. E nós perdemos muito tempo. Temos muito bons empresários que investiriam muito mais neste país do que aqueles que cá estão. E verdade seja dita ao Sassembele, e não é nenhuma bajulação neste momento, não é. De todas as pessoas que estavam ligadas ao poder e que tinham ou têm muito dinheiro, na minha visão, ninguém empregou mais jovens e ninguém investiu mais do que a Isabel. Vamos fazer as contas. Mas não está-se Só um querer bocadinho. santificar a figura de Isabel Não dos estou a Santos. santificar, não estou na igreja, isso é outra. Santificar é na igreja. Ok. Agora, mas é preciso ver. E nós aqui temos que ser realistas. Houve a acumulação primitiva de capitais, gizada por Eduardo Santos. Uma parte considerável dos nossos empresários levou o dinheiro lá fora. A Isabel fez o contrário, investiu cá dentro. É para tão simples quanto a gente quer não, gosta ou não gosta, de facto, isso foi verdade. Agora, esses processos são um problema grave, porque a nossa justiça politizou-se. E deste caso da Isabel, se me deres um segundo, trago outro caso de um jovem, que eu fiz uma denúncia há coisa de 4 meses, que nós não somos apenas comentadores, também somos pessoas que fazem denúncias quando vem injustiçar certas pessoas. Eu fiz um jovem que ajudou a constituir a Getura em Angola, que até hoje, passados 5 anos, não vê o seu caso resolvido porque muitos procuradores envolvidos em mixas com os chineses estão a prejudicar os jovens. O jovem Smith, que tem as suas contas bloqueadas. Agora, é preciso dizer uma coisa. Nestes casos todos, Ossa Sembele, é a justiça que anda mal. É o poder judicial em Angola que anda muito mal. Mas quem, de facto, deve dar o exemplo nestes casos é o presidente do partido que governa, que se deixasse a justiça ser independente, nós deixaríamos de passar esse tipo de vergonha. Pois aqui uma coisa muito interessante para terminar. No caso da FASEC, dizem os meus amigos portugueses, vocês estão mesmo felizes em destruir uma empresária vossa, que inclusive investia no vosso país e também cá em Portugal. Vocês batem palma, os angolanos perdem emprego, vocês não se importam com isso? Ah, não queremos fazer justiça. É para fazer justiça? Não restarão 10 pessoas no MPLA, com cargos grandes. Não restarão. O Cabaça me acordou nisso. Não restarão. Sim. Não restarão. A corrupção começou lá. Quem é que vai restar no MPLA? Ninguém restará. Muito bem. Doutor, Sim. doutor Aragão, dê-me só uma nota. Nós temos que ter algum cuidado quando vamos combater a corrupção. Eu lembro-me em 2019, 2020,
num debate na TV Zimbo, passa a publicidade, com a doutora Eduarda Rodrigues, na altura diretora do Serra. Eu já dizia que esses processos, está aí, é público, esses processos depois vão dar errado, porque estavam a atropelar as normas penais e que a todo instante o Estado angolano vai ser demandado e vai pagar muito dinheiro aos cidadãos, da forma como se estava a recuperar os ativos, sem qualquer processo. Tanto a forma como se estava a tratar desses processos, e um deles é o da engenheira Isabel dos Santos, vai levar mais 2, 3, 4 anos. Vamos ouvir sempre essas coisas e infelizmente o Estado vai perder muito dinheiro e o dinheiro é das contribuições dos cidadãos. Daí que apela-se aqui muita prudência quando se vai tratar sobre essas matérias e que ainda temos tempo enquanto país de chamar não só a engenheira Isabel dos Santos, todos os filhos do presidente José Eduardo a virem para Angola, a sentarmos como irmão e desenharmos como vamos fazer para tirar os angolanos da linha da pobreza extrema, como vamos fazer para colocar as nossas crianças no subsistema de ensino, como vamos fazer para diminuir a família prisionais. Essa Assembleia não se discute isso. Portanto, eu proponho aqui um debate aqui no nosso programa da população, da população prisional. Estamos a falar de 23 mil angolanos que encontram-se nas cadeias. É muita gente, muita mão de obra ali. Uns já condenados ali, e outros ainda em prisão preventiva. Temos de resolver por que nós temos esse número excessivo de cidadãos a conta. E muitos deles jovens. Não? Sim, a grande maioria é jovem. Tanto os erros ou não do presidente José Eduardo dos Santos não pode nem deve redundar nos seus filhos, né? Tanto o presidente, mal ou bem, o presidente José Eduardo dos Santos fez alguma coisa aqui para o país e seria bonito o presidente João Lourenço terminar o seu mandato tanto com os filhos do presidente José Eduardo no país e desenharmos uma outra Angola, porque isso atrasou sob maneira tanto o desenvolvimento do país. E se a engenheira Isabel estivesse aqui na altura, provavelmente nós não teríamos o número de cidadãos desempregados tal como temos agora. Pensamos que a empresa dela já deveria catapultar tanto a mais alto nível muito jovem, tal como fez, né? Então, é um momento, aqui um apelo ao Presidente da República, tanto chame os filhos do Presidente José Eduardo e vamos pensar Angola, uma Angola diferente. Muito bem. Doutor Aragão, diz a empresária Isabel dos Santos, coloquei os interesses das empresas e de Angola acima de interesses pessoais. Sim, Sassambel, antes de ir, a tua pergunta é muito interessante. Permita-me aqui rebater algumas notas que o meu amigo Cabaça e Paquissa... Em relação à nossa temática, pois já estamos a caminhar para a reta final. Em relação à nossa temática, quando o doutor Paquissa quer diabolizar os militantes e dirigentes do MPLA, eu penso que não é esta a ideia. Permita-me. Eles é que se diabolizam, não, doutor Paquissa, que quer diabolizar. Eles é que se diabolizam. Tem que me deixar falar. Generalizar. Tem que me deixar falar. Tem gente muito boa no MPLA. Mas muitos posso amigos falar. que eu tenho no Mas MPLA. posso falar. Posso falar? Pode falar. O senhor, quando diz de que se prendermos os militantes do MPLA não vai sobrar 10, o senhor está a diabolizar. Eu penso que no MPLA tem bons quadros. Se prendermos os corruptos... Permitam. Aqueles que vivem do dinheiro público... Permitam. Não vai restar 10, você não sabe. Permitam. Não seja alérgico. Tem que saber ouvir também. Doutor Aragão, vamos avançar? Eu entendo de que no MPLA tem bons quadros. E, naturalmente, o presidente do partido, quando assumiu o Bastião... Não sei se tens que terminar, falou, você está a falar quadro de enfeitar... Permita-me só. Falou de que vai combater a corrupção, mesmo que seja internamente. E o fez. Agora, quando fala-se de que as famílias... Tem que me deixar terminar. Não, Cabaça, tem que deixar falar. Não vou deixar me falar. Tem que deixar falar. Sim. O senhor é advogado, tomou conhecimento de vários processos. Meu amigo, a sua introdução também está a se alongar em função da temática. O presidente Eduardo Santos fez uma coisa muito interessante. Num determinado momento, eu já disse aqui também nessa televisão digital, o presidente Eduardo Santos fez vários empresários. E desses vários empresários que o presidente Eduardo Santos fez, e muito bem, poucos investiram em Angola. A engenheira Isabel dos Santos, embora seja filha de quem foi, investiu no nosso país. E eu sempre disse, e vou voltar a repetir aqui nessa televisão muito assídua, a nível nacional e internacional,
que o país nunca fechou-se para os filhos de Eduardo Santos. Esquece isso. O país sempre esteve aberto, Isso é tem que me comício deixar que estás aqui a falar, fazer, isso é tens comício. que me Doutor deixar Aragão, pode prosseguir, falar, pode prosseguir. tem que me deixar falar, está Pode arrepiado, prosseguir, está pode. arrepiado, Por favor, está vamos. arrepiado. O país sempre teve com as portas abertas para os filhos do ex-presidente Eduardo Santos. Agora, nós devemos compreender que alguns deles tiveram processo judicial, que é normal, qualquer cidadão pode ter processo judicial. Agora, nós temos é que trazer aqui a presunção de inocência às pessoas que têm qualquer litígio processual. Agora, para o caso em concreto, Pelo caso da engenheira Isabel dos Santos, eu felicito a engenheira pela persistência. Aliás, a engenheira sempre foi uma cidadã muito comunicativa, falava sempre nas mídias. Penso que o Xi agora aguenta, já fez várias entrevistas com a engenheira Isabel dos Santos e ela sempre falou sobre os seus processos, sempre esteve ali a trazer a verdade. E é isso que nós precisamos dos cidadãos. Os cidadãos, eu nunca me atirei contra a engenheira Isabel dos Santos. Eu nunca me atirei contra o presidente Eduardo Santos. Eu nunca me atirei à verdade. Agora, eu compreendo de que alguns cidadãos que surrupiaram o erário público, porque eu tenho dito que nós não tivemos empresários, nós tivemos emprestados, está a saber? Porque muitos iam ao BPC buscar dinheiro, hoje nem sequer retribuíram aquilo que receberam. Portanto, a engenheira Isabel dos Santos não. Se teve crédito no BPC, mas pelo menos investiu no nosso país. E eu sempre disse isso e assumo aquilo que falo aqui nessa televisão digital. Agora, nós devemos acompanhar esse processo da engenheira Isabel dos Santos. É um ganho para o povo angolano, porque é uma cidadã angolana e que deve categoricamente voltar para Angola, porque Angola lhe precisa e nós angolanos precisamos da engenheira Isabel. muito bem, meus amigos, estamos conversados. Um minuto, comece por si, doutor Aragão, por favor. Eu hoje, no meu 1 minuto, eu tenho estado a ver a única primeira secretária a nível da ala feminina, da ala feminina do MPLA OMA, a camarada Carlota Dias dos Santos. Se eu perguntar ao Assembleia se conhece a primeira secretária da ala feminina do PRS, provavelmente vai me dizer. Se eu lhe perguntar se conhece a primeira secretária da FNLA da ala feminina, não vai me dizer. Se eu lhe perguntar se conhece a primeira secretária da ala feminina do partido da Bela Malaquias, não vai me dizer. Mas se eu lhe perguntar se conhece quem é a primeira secretária da OMA, categoricamente vai responder. Portanto, eu trouxe este kit por meu amigo Carlos Cabaça ofertar à sua mãe. Este kit é um kimono da OMA, está aqui. O meu amigo Carlos Cabaça vai levar a sua mãe, porque a mãe do meu, faz favor, porque a mãe do meu amigo é do MPLA. Este é o pano que a OMA está a andar. Aliás, nós vamos ao Congresso e a mãe do Carlos Cabaça categoricamente vai precisar deste kit. Por favor, meu amigo. E naturalmente, não esquecer do meu amigo Paquice, eu lhe trouxe o chapéu do meu amigo Paquice, com o timbre do MPLA, categoricamente qualquer dia também poderá usar, faz favor. Este pano, este saco, é mesmo para a mãe do meu amigo Carlos Cabaça, que é do MPLA e provavelmente poderá usar. Tranquilo, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo chapéu. Muito obrigado. Um dia vamos usar, não sabemos como. A vida dá voltas. Não, mas podes meter o chapéu. Não, agora não. Podes meter. No programa? Podes meter. O doutor Carlos Cabaça vai terminar. Não, O seu minuto, meu É amigo. algo ofertado que eu tenho que usar, né? Bom, vamos terminar, meus amigos, vamos terminar. Veio de coração, né? Doutor, Eu agradeço o chapéu ofertado pelo meu colega, o chapéu do MPLA. Um dia vamos meter, não sabemos. A vida tem Veio do muitas coração, voltas. não é? A vida dá muitas voltas. Isso era o fim da minha vida, mas nossa, o chapéu fica bem. Piora, não é? Esse que era o Veio do coração, não é? Veio do coração. É do coração. Vamos. Muito obrigado. Bom, meu amigo, vamos ao seu minuto. Temos um chapéu oferecido. Também um espírito de Mas tolerância, um não chapéu e não temos como. O seu Este minuto. programa não tem partido, mas Ok. parece que a gente está Vamos. catapultada para o MPLA. A Unita tem que aparecer aqui, não tem como. Vamos. E já tínhamos convidado. Bem, no fundo, muito obrigado pelo chapéu. O meu minuto vai para, primeiro para o ministro Manuel Homem, porque tem feito algo interessante nos últimos tempos, que é todos os jovens licenciados fora do Instituto Serra Vandulen, foi-lhes pedido a apresentação da sua documentação, do seu certificado, e têm sido promovidos, têm sido bem tratados. Aí o ministro está a trabalhar muito bem. O senhor ministro Manuel Homem, parabéns a si. E outros jovens da polícia também têm feito os cursos em Portugal,
estão a tratar da documentação para irem a Portugal, serem informados como deve ser. Isso incentiva aqueles que estando na polícia não se querem formar, incentiva a se formarem e a termos uma polícia mais cidadã, mais amiga do cidadão. Aí o ministro Manuel Homem está de parabéns. Muito bem. Livros, Capital Humano e Desenvolvimento no Continente Africano, tanto Experiências, Modelos e Desafios, Carlos Feijó. Recebi do Dr. Carlos Feijó esse livro, que foi apresentado na semana passada, muito interessante. Mais um livro do Dr. Carlos Feijó, para incentivar os intelectuais a escrever e apresentar coisas escritas não apenas nos lábios. Outro livro, A Casa das Duas Bíblias e Outros Contos, Sousa Jamba. Já esteve conosco cá. É verdade, teve cá o Sousa Jamba, mas eu fui conhecê-lo na quinta-feira, dizer que vale a pena ler Sousa Jamba, e eu fiquei de facto emocionado ao conhecê-lo, porque li muitas vezes e há 4 anos que eu quero conhecer. Não o conhecia, mas eu chamo o nosso Saramago angolano, mas ele é Sousa Jamba. Escreve tanta coisa boa que vale a pena ler este livro que foi publicado na quinta-feira. Muito bem. Dr. Carlos Cabaça, recebeu um presente, vai levar a mãe, não é? Não, vou ok. levar, porque é um presente. De certeza que o Dr. Aragão Fê-lo de coração. deu um presente de coração. Eu sempre disse aqui que a minha mãe é militante do MPLA e para ficar claro, minha mãe é camponesa, não tem nenhum cargo no MPLA. Agora, eu nunca serei militante nem do MPLA, nem da UNITA, para ficar aqui bem claro. Recebi por uma questão de respeito ao Dr. Aragão e vou fazer chegar, sim senhora, a minha mãe. Nós não somos inimigos, eu não sou do MPLA, não gosto da forma como o MPLA governa o país. Para mim, se o MPLA saísse amanhã, ficaria feliz, para as coisas ficarem bem claras, porque na semana passada, quando eu disse aceitaria ser deputado independente do MPLA, fez a confusão, parece que eu estou à procura de cargo. Não, eu não estou à procura disso, eu estou à procura de uma Angola melhor. Né? E o MPLA já demonstrou claramente que não está em condições de fazer uma Angola melhor. Agora, vou levar sim, e obrigado mais uma vez, sou o Dr. Aragão. Se fosse para mim, rejeitaria aqui em sede pública. No completo, se fosse para mim. Agora, a nota negativa da semana é mesmo o governo de Benguela, por conta dessa casota aqui. Nota negativa da semana ao governo de Benguela. Muito bem. Caro internauta, muito obrigado. O equilíbrio